Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso, ao nosso, a nossa viagem, né? Certo? Pelas transformações de fases difusionais, certo? Partindo de onde nós aula passada nós fomos até essa altura, né? Certo? Formação e crescimento dos precipitados. Certo? Vamos dar continuidade. Antes de dar continuidade, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Entre a turma aí, realmente, quantos engenheiros metalurgistas ou experiência em metais? Quantos mecânicos, mesma coisa, experiência em metais? E quantos e quem são os que não têm experiência nenhuma com metais? Enquanto eu passo os slides aqui, eu vou fazer uma pequena pausa. Certo? Por favor, me digam aí. Por que a pergunta? Porque essa parte do curso, certo? Ela pode ser abordada de duas formas, certo? As transformações difusionais, certo? E adifusionais, elas se aplicam para todos os materiais, certo? Metálico, cerâmico, compósito, polímero, certo? Mas os exemplos que estão aqui apresentados no Porter são muito voltados para metais. E tem uma parte desse capítulo que é muito voltado para aço, certo? Aí eu preciso saber do interesse da turma, certo? Se a grande maioria não precisar de aprofundar em aço, como está apresentado aqui, não tem problema, certo? A gente pula essa parte de aços, porque são os exemplos das transformações difusionais, certo? Pessoal, não, professor, eu quero ver. Aí tudo bem, certo? Porque assim, o que eu conheço mais proximamente é o Rodrigo. Ele já trabalha com essa parte de aços, então essa parte ele já viu. O restante eu não sei, certo? Então preciso de um feedbackzinho, por favor. Pode mandar por zap ou por e-mail. Então, tendo dito isso, certo? O que nós falamos até agora, apresentamos as principais transformações difusionais. E agora, o que nós temos falado desde então são de reações de precipitação. Então, vamos lá. Alguém me indica aí onde é que estão os precipitados nessa micrografia? Certo? Isso aqui é uma liga comercial alumínio, zinco, magnésio, cobre, certo? Que apresentam vários precipitados, certo? Tem um aumento de 59.200 vezes, certo? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de grande aumento, certo? Está com cara de ser uma varredura de grande aumento. Mas o que seriam os precipitados aqui nesse negócio, professor? Então, vamos lá. Para quem não tem experiência com isso, não tem outro jeito, você só vai ganhar experiência fazendo. Mas, vocês podem ver que tem essa região aqui que parece que está mais... parece que está mais achuradazinha, certo? Isso aqui é a matriz. Certo? Isso aqui é a matriz, isso aqui. Tudo isso aqui é a matriz. Tá vendo que é uma coisa mais homogênea? Matriz de quê? Uma solução disso aqui, ó. Alumínio, zinco, magnésio, cobre. Certo? Professor, e o que são essas manchinhas escuras? Certo? Nesse formato aqui mais alongado, cilíndrico, mais ou menos,
essa manchinha escura, essa manchinha escura, essa, são precipitados, certo? São rejeitos de soluto da matriz que se combinaram de outra forma, outra composição química e, na enorme maioria das vezes, outra estrutura cristalina, certo? São precipitados. Beleza? Esse aqui bem grandão, bem no contorno de grão. Estão vendo os grãos aqui que a gente vem falando? Que, ó, aqui. Contorno, contorno, contorno. Certo? Precipitação aí no contorno de grão. É um sítio potente de nucleação heterogênea de segunda fase. Certo? Vejam bem, ao longo desse contorno de grão tem vários precipitadozinhos aqui mais escuros. Tem esse aqui grandão de morfologia diferente. Tem outros aqui mais escuros também, mais alongados, certo? Esses são precipitados diferentes, certo? Então, diferentes precipitados podem ter diferentes morfologias. Podem ter, não, tem. Inclusive, tem também, possivelmente, outros tipos de precipitados aqui, ó. Alongado também, só que mais claro. Eles têm aqui um contraste diferente, microscopia por contraste, certo? Fases diferentes têm cores diferentes. Certo? Então, assim, a um primeiro chute, eu diria que você tem a matriz, essa região aqui que parece achurada, certo? Esses precipitados alongados escuros, certo? Esses precipitados alongados mais claros, certo? E esses precipitados aqui mais arredondados, mais aproximadamente esféricos, mais claros. Eu diria que são 3 tipos de precipitado. Mas enfim, isso aqui não tem mágica, turma. Certo? É experiência. É experiência. Nós temos a teoria, mas tem materiais que você só aprende fazendo, certo? Para você conhecer a microestrutura, reconhecer a microestrutura. Nosso objetivo aqui não é esse. Nosso objetivo é saber por que tem esses precipitados aí, certo? Por que essa matriz rejeitou soluto e precipitou, aparentemente aqui, nessa liga, 3 tipos de precipitados. Aí eles são completamente diferentes. Composição química diferente, estrutura cristalina muito diferente, muito provavelmente diferente, e morfologias diferentes. Certo? Aproveito isso para dizer, ver se eu acho outro aqui. Aproveito para dizer que essa questão da morfologia, certo? Aqui é outra micrografia, certo? Isso aqui é uma liga alumínio-germânio. Isso aqui é um contorno de grão, região mais clara, ó. E a matriz aqui também mais clara, mas cheio de precipitados de várias formas, ó. Certo? Tem precipitado aqui mais ou menos hexagonal, certo? Eles têm toda a morfologia. Eles às vezes têm formato de cobrinha, às vezes são estruturas aciculares, como nós vimos na aula passada, discos, placas, né, ripas. Às vezes são mais cilíndricos, esféricos, às vezes são mais, né, formatos geométricos. Enfim, isso é um fato que dificulta muito o cálculo da cinética dessa precipitação. Porque você não sabe a morfologia, como é que você vai traçar as condições de contorno para aquelas equações que vocês derivaram aí, primeira e segunda lei de Fick, para poder ter uma solução? Que a solução para aquilo depende da morfologia, certo? Lembrando, aquelas soluções ali, elas são, em geral, placa plana, certo? Ou difusão, né? Através de uma placa plana, através de uma superfície plana, ou através de paredes de cilindro, certo? Geometria conhecida. Aí você
Tem como dizer onde é que é zero, onde é que é infinito, para você colocar nos limites da sua integração lá. Na vida real, na prática científica, não sabemos. Certo? Então você tem que pesquisar, ver o que já tem publicado sobre morfologia desses precipitados, certo? E propor uma solução para como você acha que vai ser seu precipitado. Não é uma tarefa banal, certo? Isso vai te levar provavelmente uma tese de doutorado ou várias publicações ao longo da sua carreira propondo esse modelo, certo? Mas queria apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, na prática, o que são precipitados. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, tentar mostrar um negócio legal para vocês. Pois é, turma, isso aqui são resultados da minha dissertação de mestrado de 2000, certo? Isso aqui é um aço inoxidável austenítico, está aqui a microestrutura dele, certo? Vocês vão identificando aqui regiões de contornos de grão, certo? Regiões de contornos de grão. E aqui está apontado um precipitado, que isso aqui, se não me engano, é um sulfeto, exatamente. Certo? Formato aqui alongado, certo? Com essa coloração aí, quer dizer, com esse contraste no microscópio eletrônico de varredura. Certo? Aqui tem mais. Certo? Aqui são nitretos de titânio. Certo? Já tem essa forma aqui mais cuboide ou piramidal, certo? Já tem outra morfologia. Então aqui os grãos, ó. Certo? Então aqui os grãos, é a mesma coisa. Você tem a sua fase matriz, se você cruzou o limite de solubilidade sólida, então você vai ter essa precipitação aí com várias morfologias diferentes. Certo? Então assim, vocês vão se habituando. Tá aqui outra. Isso aqui é um aço inoxidável austenítico, do tipo 321, vários grãos, estão identificando os grãos? Certo? E alguns precipitados, aqui já tem bem menos. Ó. Aqui tem um, aqui tem outro. Certo? Um aumento maior aqui, aquele outro precipitado. Enfim, a história é longa. Aqui são várias micrografias da minha dissertação, da minha tese de mestrado. Certo? Olha aqui. Certo? Aqui eu gosto do exemplo. Você vê aqui o grão limpinho, certo? Mas tem alguma forma estranha aqui, alguma segunda fase, certo? Aqui tem vários, ó, ao longo dos contornos de grão começou a precipitar. Essa precipitação aqui, muito provavelmente são carbonetos de cromo, vindo aqui mais de perto, certo? Ao longo dos contornos de grão, estão vendo? Chegando a formar aqui uma rede contínua. E aí vai, olha essa aqui como está bonitinha. Certo? Isso aqui o contraste está diferente porque isso aqui é microscopia óptica. Não. É eletrônica. Certo? Nós estamos vendo aí vários precipitados aqui ao longo dos contornos, ó. Certo? Arrodeando o grão bem bonitinho. Certo? Para vocês irem se habituando novamente, um aumento maior ainda que 5.000 vezes, certo? Pode não ser tão simples você identificar precipitação, certo? Mas assim, a intenção era para os que ainda não tinham visto, apresentar, né? Isso aqui são fotos realizadas por um trabalho nosso aí no Lacan, no laboratório vizinho aí, certo? Que foi meu mestrado, 99-2000, defendi no começo de 2001.
certo? Bem bacana, isso foi publicado e... Enfim, dando sequência, nós agora nós falamos um pouco, até bastante de precipitação, certo? Eu apresentei para vocês, para quem não conhecia, alguns precipitados. E eu vou falar rapidamente aqui de uma coisa que o livro traz sobre modelos de precipitação, certo? Formação ou crescimento de um precipitado. O que se apresenta é o seguinte, que ocorrer precipitação em uma superfície atomicamente lisa é mais difícil, certo, do que ocorrer numa superfície atomicamente rugosa, certo? Isso aí recorre àquilo que a gente já falou, de nucleação homogênea e heterogênea. Por quê? Porque, veja bem, você imagine que você tivesse aqui, ao longo, isso aqui, acima é a fase alfa e abaixo é a fase beta, certo? Se você tivesse aqui, uma região lisa, como essa parte aqui, certo? E você nucleasse um precipitado, vamos imaginar aqui, uma célula unitária cúbica, certo? Visto em duas dimensões, formando aqui nessa superfície plana, certo? Você desenhasse aqui um cubo, certo? Como uma nucleação de segunda fase, certo? Você estaria não reduzindo a área de interface, e sim aumentando. Por quê? Aqui você tinha uma superfície plana, só que aqui, superfície plana, aumentou essa dimensão e essa dimensão, certo? Isso contribui para o aumento da energia livre de Gibbs, certo? Não sei se o PowerPoint vai me deixar... tá aqui, caneta. Certo? Vamos imaginar que eu desenhei um cubo direitinho aqui, certo? E agora você vai aumentar a área de interface, certo? Então, isso aqui não favorece a termodinâmica, certo? Então, assim, é difícil de ocorrer. O que é mais fácil de ocorrer é isso aqui, ó. Quer dizer, nucleação aqui nesse vértice, certo? Porque aí você eliminou essa região de interface e essa região de interface, certo? Quando você construiu uma coisa assim, você eliminou aí bastante região de interface, a nova interface está aqui. Então, assim, o que essa história quer dizer? Que é mais fácil você ter a nucleação em sítios específicos, nesse caso aqui ele está chamando isso aqui de degraus, certo? Do que em superfície atomicamente lisa, certo? Isso tem pesquisas que trabalham com isso, certo? Isso aqui, ó, é uma liga de alumínio prata, certo? Aonde você tem deixa eu tentar colocar a seta aqui. Onde você tem aqui o tempo de reação em segundos e o aumento da espessura de um precipitado do tipo disco. Certo? Veja bem, ó, você tem um tempo de reação aqui muito pequeno, certo? Aonde ganhou bastante espessura, foi de 300 para 500 angstroms. Olha aí a escala como é pequena. Aí você teve um platô aqui, tempo de reação que demorou e não ganhou espessura, certo? Esse é um tempo que o mecanismo leva para conseguir achar novos sítios ou construir novos degraus para poder nuclear novos precipitados. Quando ele construiu isso, ó, é o tempo
espessura aumentou rapidamente novamente, certo? Até que novamente parou. Parou aqui por esse tempo todo, exatamente usando esse mecanismo de construir mais degraus, certo? Como é que eu construo um degrau? Você vai acumulando átomos por difusão até formar um degrauzinho aqui, representado por aquele cubo mal desenhado que eu fiz, que atinja o nível, o raio crítico. Uma vez que você atingiu o raio crítico, ou o volume crítico, certo? Aí a reação ocorre. Aí ganhou mais espessura, certo? Veja bem que esse trabalho aqui, desse cidadão aqui, Aronson, é um acta metalúrgica de 69. Você imagina, certo? Olha o tamanho da escala, certo? Ele está medindo aqui em escala de angstroms, certo? Quer dizer, é um negócio bem pequenininho. Os cabos, como é que faziam isso e mediam isso contra um tempo tão pequeno aí de 180 segundos, certo? É um negócio impressionante. Esse aqui, Aronson, tem até alguns livros de metalurgia dele, metalurgia física. É um dos grandes aí, certo? Quem tiver interesse, eu tenho alguns em PDF, mas é fácil de achar. Isso aqui são curvas de transformação cinética global de diagramas. Certo? Esse aqui é um tema que eu preciso saber. A pergunta que eu fiz, se vocês vão ter interesse ou não em aprofundar na metalurgia. Certo? Então, os diagramas TTT, o pessoal que já trabalha com metalurgia sabe bem o que é isso. Certo? Então, o pessoal que não vai trabalhar com metalurgia, né, muito provavelmente não vai usar isso. Então, por enquanto eu vou pular. Eu vou esperar o feedback de vocês, certo? E se for o caso, a gente volta para esses diagramas. Precipitação novamente. Certo? Veja bem, nós temos aqui 3 possibilidades, certo? Que na verdade elas ocorrem, na maioria das vezes, combinadas. Por isso que você tem tipos e morfologias diferentes de precipitado. Que depende do material, depende de quantos sítios de nucleação existe, da potência desses sítios. Vamos ver. O caso A aqui, certo? Você tem uma nucleação a uma taxa constante durante o total da transformação, certo? Então você tem sítios diferentes que estão sempre nucleando, só que com diferentes potências de nucleação. Os sítios têm mais ou menos capacidade. Então assim, e você tem uma nucleação constante, certo? Ao fim do processo, você tem precipitados de tamanhos diferentes. E muito provavelmente tamanho e morfologias. Certo? Nesse outro aqui, B, certo? Você tem uma saturação de sites. Tudo ocorre igual, quer dizer, os sites, os sítios de nucleação têm a mesma potência. Todo mundo cresce igual, certo? Teria, ao final do processo, uma morfologia e aparência, tamanho mais ou menos parecido. E aqui embaixo você tem o que nós chamamos de transformação celular. Certo? Transformação celular é onde tudo se transforma em um outro tudo. Então aqui você tinha uma matriz, nucleou alguns precipitados, só que eles cresceram tanto que consumiram toda a matriz. Certo? É o tipo de chamado de transformação celular. Costuma ocorrer uma combinação de tudo isso aí. Certo? Então, são tratamentos assim, bem complexos que você vai ganhar experiência com a carreira acadêmica mesmo. Certo?
Esse aqui, precipitação em ligas endurecíveis por envelhecimento, certo? Algumas ligas conseguem formar precipitados coerentes com a matriz, certo? Eu falei um pouco disso na aula passada, mas vou me referir aqui de novo, certo? São precipitações em ligas de alumínio e cobre. Lembra que eu falei? Foram, se não me engano, década de 50, estudadas por dois pesquisadores, mais ou menos na mesma época, só que não do mesmo grupo. Um em Princeton, nos Estados Unidos, e um na França. Certo? A história é o seguinte: ligas de alumínio, certo? Elas são pouco endurecíveis por tratamentos térmicos convencionais. Só que perceberam que você, depois de fabricar, fornecer um aquecimento suave para essas ligas, você tinha um grande aumento de resistência mecânica, certo? Um grande aumento de resistência mecânica. Esse processo é chamado de envelhecimento, quer dizer, aquecimento suave depois do processo de fabricação e tratamento térmico da liga. Você fabricou a liga, certo? Fundiu e fabricou. Aí tentou fazer o tratamento, não aconteceu nada. Depois, muito provavelmente por engano, essa liga foi deixada num aquecimento suave, certo? E aí teve um aumento estrondoso de resistência mecânica. Essa é a raiz dessas ligas de alumínio modernas de alta resistência mecânica. Década de 70 fez uma moda danada do duralumínio, certo? É por causa disso, mas o que está na raiz desse problema? Desculpa, desse fenômeno, certo? É que você tem a precipitação, certo? Por envelhecimento de fases coerentes com a matriz. Lembra lá o que é coerência? Certo? Você tem um encaixe perfeito ou próximo disso entre a estrutura cristalina da fase mãe e da fase filha. Certo? Isso ocorreu a baixíssima temperatura. Por quê? Porque devido a esse encaixe entre as fases, quer dizer, a fase mãe e os precipitados, a energia de ativação era muito pequena. Então, isso facilitou a precipitação de fases que não eram estáveis naquela temperatura. Por isso, fases de transição. Se você permitir que ele passe muito tempo, essa fase de transição vai se transformar. Agora, como essa fase de transição, ela nucleia muito fácil, certo? Alguns termos até são fases com ausência de período de nucleação, que ela nucleia praticamente imediatamente, algumas a temperatura ambiente. Certo? Ela é muito distribuída na matriz, certo? Ela nucleia em todo lugar. São fases muito pequenas, certo? Muito distribuídas na matriz. O que ocorre? Consequência disso é que elas são muitas barreiras à movimentação das discordâncias, consequentemente, barreiras para a deformação plástica do material, aumento de resistência. Se você deixar muito tempo nessa condição, essas fases de transição muito distribuídas, e são metaestáveis, então elas não vão aparecer no diagrama de equilíbrio, elas vão se transformar nas fases estáveis. E as fases estáveis, elas são incoerentes com a matriz e elas aumentam muito de volume, certo? E de concentração. Quer dizer, se você tem o mesmo volume muito distribuído em uma área, você tem muitas barreiras para a movimentação das discordâncias.
Se você tem o mesmo volume, todo concentrado, por exemplo, só no centro, certo? Tudo bem, no centro vai ter uma grande barreira de movimentação de discordância, mas ao redor, a tela inteira, certo? Imaginemos se nós tivéssemos só aqui no Q, as concentrações, precipitado incoerente bem grande, certo? Tudo ao redor estava livre para as discordâncias passearem. Agora você distribui aqui toda a concentração de Q ao longo de toda a tela em precipitados minúsculos. Alguns deles são inclusive de escala atômica. Alguns angstroms de espessura, uns discozinhos. Esses que esses pesquisadores acharam, GP. Certo? Você nem enxerga, mas ele está completamente distribuído na tela. É muita barreira para movimentação e discordância. Consequência, aumento de resistência mecânica. Certo? Então, essas fases de transição aqui, formadas nas ligas de alumínio, inicialmente estudadas, elas ocorrem por precipitação coerente. Certo? Vacâncias temperadas, nós vamos ver o que é, certo? Endurecimento por envelhecimento. Eu já falei o que era, certo? E tenho até que inverter esses dois. Então, por enquanto, nós vimos precipitação nessas ligas das fases de transição por envelhecimento da liga. Certo? Nós vamos ver esse outro fator aqui, que é a têmpera de vacâncias ou de lacunas, certo? Somando os dois, nós vamos chegar nesse tipo de transformação especial aqui, que é a decomposição espinoidal. Certo? O que são essas lacunas temperadas? Vou até mudar aqui. Todo semestre eu fazer isso e eu me esqueço. Só um minutinho. Peraí, tá certo. Depois eu corrijo, pronto. A soma desses dois fatores aí vai permitir que ocorra esse tipo de transformação especial, que eu vou deixar para vocês se divertirem com ele, certo? Chamado decomposição espinoidal. Certo? A soma desses dois fatores, a precipitação coerente, certo? Zonas GP, e o endurecimento que causa endurecimento por precipitação, somado a lacunas temperadas ou um excesso de lacunas. Por que o excesso de lacunas? Porque veja bem, essas ligas são fabricadas a altas temperaturas, certo? Só que o pessoal tentou temperá-las, certo? O quench do inglês. Como eu falei na aula passada, o quench, ele se aplica para qualquer liga, qualquer sistema. Consiste em você retirar da alta temperatura para baixa temperatura de maneira acelerada. Muito acelerada, certo? Você tira lá de uma fase de 1000 e tantos graus e taca dentro d'água, por exemplo. Certo? O que ocorre? Você vai, entre aspas, congelar a mixtura como ela estava lá em cima, em alta temperatura. Em alta temperatura, você, pela mobilidade maior dos átomos, você vai ter a formação de muitos defeitos.
Formação, migração, certo? Então você vai estar numa região onde a densidade de defeitos é bem mais elevada, certo? Quando você faz esse processo de têmpera, né, e eu reforço, têmpera ou quench em inglês quer dizer você tirar de alta temperatura de uma maneira muito acelerada e colocar em baixa temperatura, certo? Isso em algumas ligas tem um efeito de endurecer o material, como nos ácidos de carbono. Em algumas ligas isso aí faz amolecer o material, mas isso aí são para outros capítulos, certo? O fato é que você, quando você colocou bruscamente em baixa temperatura, você não teve tempo da estrutura se reorganizar, certo? Então aquela alta densidade de defeitos que ocorria lá em cima, aqui embaixo ela vai ser mantida, certo? Você não aniquilou aqueles defeitos, não teve difusão, ok? Então eu vou estar numa situação de baixa temperatura com alta densidade de defeitos, certo? E defeitos são os defeitos cristalinos, certo? Eles são espaços vazios dentro da rede cristalina. Espaço vazio facilita o quê? Se tem mais espaço vazio, você acelera a difusão, certo? Então assim, você tem aqui uma combinação de ligas que forma precipitados coerentes com a matriz. Então ele nucleia muito fácil. Então ele nucleia mesmo sem ser a fase estável. E além dele nuclear muito fácil, ele está em uma região onde tem muita difusão. A difusão é muito potencializada por causa desse excesso de defeitos. A união desses dois fatores vai permitir esse tipo de transformação que nós vamos ver num futuro breve, a decomposição espinoidal. Isso aqui representa um diagrama de equilíbrio, certo? De uma liga alumínio-cobre, onde você fez o seguinte, ó. Elevou aqui a temperatura nessa faixa aqui entre 500 e 600 graus, certo? Vamos aqui para 3% de cobre. E resfriou rapidamente, desceu para cá, né? Diagramas de equilíbrio. Em diagramas de equilíbrio, linhas sólidas são as fases estáveis, as pontilhadas são possíveis, quer dizer, metaestáveis. Então assim, saí daqui de cima, resfriei para cá, menos de 100 graus, rapidamente. Aí fizemos o envelhecimento, o aquecimento brando, certo? Voltando aqui, ó, para menos de 100 graus. Eu tenho aqui precipitação coerente, certo? Que conseguiram por engano, certo? Deixei mais ainda, já precipitei aqui outro tipo de fase, né? Mais ainda, essa aqui você formou aqui embaixo zona GP, θ 2, θ'. Se você atingir a temperatura de equilíbrio, a fase é θ, certo? E esse θ que seria a fase de equilíbrio, é aquela história, você juntou todos os precipitados em um só grandão, certo? Ele tem pouco efeito no aumento de resistência mecânica, certo? Esse é o processo de envelhecimento, certo? Há ligas que você consegue envelhecer, inclusive em países quentes como o nosso, né? No pátio. Você deixa no pátio lá, calorzão danado, abaixa as temperaturas, ela vai envelhecendo. Por quê? Porque essas fases elas precipitam muito rápido. Elas têm a nucleação facilitada por causa da coerência e elas estão em regiões onde a difusão é muito elevada por causa do excesso de defeitos. Ok? Certo? Então vamos lá, um pouquinho da história. Guinea Preston, na década de 50 não, na década de 30.
simultaneamente na França e nos Estados Unidos por difração. Certo? Se uma liga de alumínio com composição 4% de cobre é aquecida até 540, todo o cobre será a solução sólida, na matriz alfa. Beleza. Através de um resfriamento rápido, a amostra não terá tempo para ocorrer nenhuma transformação. Tentando que a solução sólida está agora supersaturada com cobre, existe uma força motriz para a precipitação dessa fase de equilíbrio. Beleza. Certo? Se a liga é agora envelhecida por um período de tempo abaixo da temperatura, ambiente, ou abaixo aproximadamente 180 graus da temperatura de transformação, encontramos que o primeiro precipitado não é teta, mas cobre rico em zonas GP. Certo? São esses precipitados coerentes que ganharam o nome dos pesquisadores aí. Certo? Isto ocorre devido às barreiras relativas de energia de ativação para a nucleação. Essa barreira ela é praticamente inexistente. Certo? Zonas EP são completamente coerentes com a matriz, consequentemente tem baixa energia de interface. Enquanto a fase gama, que seria estável, tem uma estrutura tetragonal complexa, no qual só pode ser formada com alta energia de interface incoerente. Certo? E esses precipitados coerentes, eles seguem uma relação de orientação específica com a matriz. Certo? Consequentemente, apesar do fato que a força motora para a precipitação de zona GP é menor que a fase de equilíbrio, a barreira para a nucleação é menor ainda e as zonas nucleiam rapidamente. As zonas GP são formadas como os primeiros precipitados durante baixas temperaturas, quer dizer, envelhecimento, né? De muitas ligas tecnologicamente importantes. Certo? O Porter aqui entra nos detalhes da precipitação coerente nessas ligas. Certo? Que vocês saem de alfa 0 para alfa 1 mais precipitados coerentes, os zonas GP. Seguindo o envelhecimento, você tem um alfa 2, que é mais pobre dissoluto do que alfa 1, que é mais pobre dissoluto que alfa 0. Certo? E outro tipo de precipitado aqui que vai perdendo a coerência. Continuando, você vai para alfa 3, que é mais pobre em dissoluto que alfa 2, e você vai ter o precipitado teta linha, ainda metaestável. Continuando, você vai ter um alfa, que é o de equilíbrio, e o precipitado de equilíbrio, que tem pouco efeito sobre aumento de resistência mecânica dessa liga. Certo? Não vou entrar nos detalhes de precipitação coerente, certo? Só apresentar alguns exemplos aqui. Certo? Porque o que eu queria apresentar para vocês era essa teoria aí por trás. Quer dizer, se esses caras no final dos anos 30 estavam fazendo isso, você imagina, hein? Tratando com coisas tão pequenas. Tem, né? Essa de alumínio e cobre, você tem alguns discos, certo? Certo? Que são espessura de alguns angstroms. Quer dizer, espessura de um espaçamento interlamelar, já pensou? Até hoje é difícil demais ver isso. Imagine. Então, assim, vários sistemas formam isso. Ó. Alumínio, prata, cobre magnésio, zinco magnésio, algumas ligas de cobre, certo? Algumas ligas de ferro, certo? Esses carboneto Epson ali são carbonetos complexos. Então, algum ferro nitrogênio, também nitretos, também complexos. Algumas ligas de níquel. Ok. Certo? Ocorre isso aqui. Isso aqui, gente, é muita pesquisa. Certo? A informação importante aqui eu já passei. Ah, professor, eu vou trabalhar com
uma liga dessas aí, beleza. Aí você vai aprofundar-se nisso aqui, mas a teoria por trás você já tem, certo? Algumas outras ligas que apresentaram isso, que são ligas comerciais aqui, que eles fazem aumento de resistência mecânica por precipitação ou envelhecimento, certo? Tem uma conhecida aqui, né, Rodrigo? Certo? Algum desses precipitados aqui que ocorrem em marejing, certo? Que começa a ocorrer acima de 480 graus. Eles têm coerência com a matriz. Agora, até provar isso aí é uma história comprida. Aí, Rodrigo, tá contigo, viu? Algumas ligas de níquel, essa liga nimônica, que é uma liga famosa, certo? Mas olha aí, sistemas complexos, cobalto, cromo, molibdênio, alumínio, titânio, carbono, certo? O restante é níquel. Marejing é ferro, matriz ferrosa, 18% de níquel, 9% de cobre, 5% de molibdênio. Cabelinho de sapo de titânio, que faz toda a diferença. Cabelinho de sapo menor ainda de alumínio. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte: essa precipitação coerente ela é muito efetiva no aumento de resistência mecânica. Por quê? Devido à baixa barreira de nucleação, ela forma muitos precipitados muito distribuídos na liga. Eu gostaria de ter um quadro para apresentar isso aqui para vocês. Mas como não tem, aqui são explicações termodinâmicas para isso aí que eu acabei de falar. Mas eu consigo colocar aqui um quadro branco. Você imagina que tem aqui vários pontinhos, certo? Distribuídos assim. Está muito pequeno, não sei se dá para ver. Ao longo de toda a tela, ao longo de toda a matriz. Pode encher de ponta em todo lugar. Certo? Por quê? Que eles precipitaram, hein? Por quê? Porque eles são coerentes com a matriz. E alice ao fato que aqui você tem uma grande capacidade de fusão, certo? Aí eu tenho uma discordância bem aqui. Vai querer passear em qualquer sentido aqui, certo? Imagina uma cobrinha assim, pronto. A cobrinha quer passar por aqui, ela vai esbarrar em vários obstáculos, certo? Numa situação 2, que é abaixo, certo? Todos esses pontinhos se uniram num precipitado só, certo? E veja bem, aqui eu tenho uma cobrinha aqui, outra cobrinha ali, outra cobrinha acolá, certo? E aqui embaixo também. As que não esbarrarem nesse precipitado grande, quer dizer, essa desce para cá, essa desce para cá e essa desce para cá. Quer dizer, o poder de aumento de resistência, porque essa discordância barrou nesse precipitado grande, é pequeno em relação a essa aqui de cima. Eu boto as mesmas cobrinhas lá para cima e elas vão esbarrar nesses pontinhos. Então esse é o princípio. Esse é o princípio do aumento de resistência dessas ligas, certo? Aí formalizando essas barreiras, essas lacunas temperadas, né? Quando as ligas são rapidamente resfriadas a partir de altas temperaturas, não há tempo para a nova concentração de equilíbrio ser estabilizada.
E a alta concentração de vacâncias tornam-se revenidas, quer dizer, elas tornam-se... elas ficam presas lá embaixo. Com o tempo, essas vacâncias em excesso vão sofrer recozimento, certo? Elas vão se aniquilar, quer dizer, elas vão se agrupar em algum lugar, certo? Porque você está fora do equilíbrio. Deixou lá excesso de defeitos que não desejavam existir. Eles não desapareceram durante o resfriamento porque foi muito rápido, não deu tempo. Então, quando você der um pequeno calor, certo? Elas vão tender a se acumular em algum lugar, né? Eles vão tender a se acumular em algum lugar e formar zonas de grande grande densidade de defeitos, certo? Essas lacunas, elas têm a formação de sítios de nucleação heterogênea, então ali você tem a nucleação facilitada, certo? E com isso aumenta a capacidade de fusão em baixas temperaturas, como eu falei. Consequentemente, o envelhecimento. Então vamos lá, em inglês. Outro efeito das lacunas temperadas é para aumentar bastante a taxa com que os átomos podem difundir em baixas temperaturas, certo? Em consequência, isso acelera os processos de nucleação e crescimento. De fato, a única forma de explicar a rápida formação das ondas GP a temperaturas relativamente baixas é devido à presença desse excesso de lacunas, certo? Então isso aí nós vamos ter aqui uma partezinha, que tem uma outra consequência para a gente poder encerrar a aula de hoje. Perto dos contornos, a concentração de lacunas terá um valor de equilíbrio, certo? Para a temperatura de envelhecimento. Enquanto fora do contorno terá um valor para uma solução em outra temperatura de tratamento. Então vamos lá. Um fato que ocorre, esses defeitos se acumulam, certo? E formam regiões de grande capacidade de fusão. Outro fato, esses defeitos tendem a migrar para contorno de grão, certo? Se eles migram para contorno de grão, quando ele chega lá no contorno de grão, é vazio se acumulando em vazio. Então você elimina esses defeitos próximo dos contornos. Então nos contornos de grão, próximo dos contornos de grão, você vai ter regiões com concentração de defeitos de equilíbrio, certo? Longe dos contornos, você vai ter regiões com muito defeito. Então, a nucleação e crescimento, precipitação, longe dos defeitos, ocorre muito mais do que próximo, longe dos contornos de grão, ocorre muito mais, de maneira muito mais acelerada do que ao redor dos contornos de grão, certo? Esse é um fenômeno chamado de PFZ em inglês, está aqui, nessa liga alumínio-germânio, certo? Esse contorno de grão, que é Precipitate Free Zone, certo? Aqui está um contorno de grão. Ao longo dos contornos de grão, ó, você tem regiões sem precipitação, tá vendo bem clarinha? Longe dos contornos tem muita precipitação, certo? Por quê? Aqui os defeitos se aniquilaram no contorno de grão, certo? Pode ser nas discordâncias também. E nessa região aqui, a concentração de defeitos está de equilíbrio, certo? Está próximo do normal. Existe precipitação? Existe, mas é muito menos do que distante. Por quê? Aqui não deu tempo a aniquilação de defeitos, eles não se acumularam. Eles se acumularam na região, quer dizer, facilita a difusão, certo? E precipitou bastante.
certo? Juntando com o fato que em algumas ligas você consegue fazer essa precipitação ser coerente com a matriz, quer dizer, encaixar um sistema na outra, certo? Facilita muito a nucleação desses precipitados. Certo? Aqui também é um slide que eu já mostrei, mas certo? Ao longo dos contornos de grão, ó, tá vendo? Tem uma região clarinha. Certo, turma? E aqui nós vamos ter é, detalhamentos sobre envelhecimento das ligas e tal. Não precisamos nos ater nisso. A partir da aula que vem nós vamos tratar disso aqui, certo? Decomposição espinoidal. Então, turma, por hoje era só isso que eu queria apresentar para vocês, certo? Eu sei que é bastante coisa, mas dê uma atençãozinha a esses slides, a esse texto ao longo do final de semana, tá bom? Também me passem um feedback que vocês me passem um feedback sobre o que eu perguntei sobre os que têm interesse em metais ou não. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Desejo a todos uma boa sorte, bom final de semana e estou aguardando o feedback. Até logo, fiquem com Deus.